Olá, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Paulão, estou aqui nessa noite para mais uma aula do Imersos, onde a gente veio aqui para falar sobre a palavra de Deus, o nosso estudo bíblico aqui da nossa igreja, Renovo Church. Nós temos um conteúdo bem legal, tenho trazido aqui nas minhas últimas aulas um conteúdo sobre os videogames, tá? Tem um conteúdo bem legal ali, bem rico para vocês, e hoje eu vou estar trazendo aqui a nossa última aula sobre este tema, tá bom? Sobre este assunto, que é bem interessante para os jovens, tá? E a gente vai estar gravando esse conteúdo hoje, o último conteúdo, depois eu vou vir com um conteúdo novo, tá bom? Mas antes da gente começar aqui a nossa aula, eu gostaria em primeiro lugar de pedir para você que está aqui nos acompanhando, que você possa se inscrever aí no nosso canal, para você receber mais conteúdos como esse. Ative ali as notificações também, compartilha com pessoas que você conhece que também gosta de conhecer sobre a palavra, sobre conteúdos diferentes sobre a palavra também. Compartilha com essas pessoas, se inscreve aí, dá essa ajuda pra gente, tá bom? Para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus, tá bom? E antes da gente começar, eu gostaria que a gente fizesse uma oração aqui pra gente iniciar a nossa aula, tá bom? Então, onde você estiver aí, feche seus olhos, tá bom? Pra gente estar na presença do Senhor nessa noite, amém? Senhor Jesus, em nome, nós te agradecemos, Pai, por esta noite, por esta aula que a gente vai estar aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa nessa noite, Pai, tomar nas Tuas mãos as nossas vidas, abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, através da Sua palavra, que o Senhor possa trazer, Senhor, o discernimento de todas as coisas, dos tempos em que vivemos, Senhor. Traz, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, o entendimento, Senhor, para cada pai, para cada jovem que vai estar aqui acompanhando esta aula, Senhor, para cada mãe, em nome de Jesus, Senhor, e que o Senhor possa falar aos nossos corações, ó Pai. É o que nós te pedimos essa noite, te agradecemos, Senhor, por esta aula, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Como eu falei aqui no comecinho, tá? Na minha última aula aqui, eu tenho falado sobre os jogos de videogame, e eu tenho trazido esse conteúdo aqui para vocês, que é algo bem interessante, principalmente o jovem que gosta bastante desse tipo de consumir esse tipo de conteúdo sobre jogos de videogame, né? E eu tenho trazido aqui o que a Bíblia ensina sobre, né? Como eu tenho falado aqui sempre, a palavra de Deus, ela não nos fala nada sobre os jogos de videogame, mas o Senhor sempre nos deixa um alerta, né? Sobre tudo aquilo que a gente vai consumir, tá bom? E na minha última aula, eu vou continuar exatamente de onde eu parei. Eu falei sobre as invocações de demônios, sobre o que existem nos jogos de videogame. Eu trouxe alguns tipos de entidades ali que são trazidas no meio do jogo, onde o jogador faz a invocação dessa entidade, tá? Para conseguir ali o objetivo no jogo, tá? E esse tipo de temática são temáticas que podem nos levar ao pecado. E o Senhor, ele reprova isso. A gente trouxe ali alguns exemplos da palavra, né? E nós, como filhos de Deus, a gente não deve consumir esse tipo de conteúdo. Pelo contrário, a gente deve nos afastar desse tipo de conteúdo, né? A própria palavra de Deus, ela é clara sobre isso, tá? E nós temos um texto base aqui, onde está lá em Deuteronômio 30, versículo 19, né, que eu vou ler aqui para vocês. E tem algumas outras passagens bíblicas também, já no Novo Testamento, onde fala para a gente também se afastar desse tipo de conteúdo. Mas eu já vou começar lendo aqui Deuteronômio 30, 19, que diz assim: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Esse é o texto básico que a gente tem de Deuteronômio 30, versículo 19. Só que agora a gente vai para o Novo Testamento, né? Onde o apóstolo Paulo, ele nos ensina ali sobre esse tipo de conteúdo, tá bom? E eu vou já começar já na palavra aqui. 2 Coríntios capítulo 6, versículos do 14 ao 16. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala para nós, para a gente não se colocar em primeiro lugar em julgo desigual com os descrentes, porque, eu vou ler aqui, tá? Diz assim: Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? O que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo.
como Deus disse: habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Isso aqui é o que o apóstolo Paulo ele nos ensina sobre o que há de em comum entre a luz e as trevas, né? Esse tipo de jogos que eu trouxe aqui na minha última aula são jogos com temáticas demoníacas. Então, que comunhão que há? Nós que somos a luz do mundo, consumindo conteúdos que são claramente explícitos ali das trevas. Que comunhão que há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Só que algo que é interessante nessa palavra, que o apóstolo Paulo ele menciona no versículo 15, diz assim: que harmonia há entre Cristo e Belial. E eu já quero começar a falar sobre esse Belial. Quem é ele que o apóstolo Paulo menciona na palavra, né? Em algumas interpretações da palavra, ele se refere a um chefe dos demônios, como se fosse Belzebu ou Baal. E este personagem, por exemplo, Belial, ele aparece em um jogo de videogame, tá? Ele é um jogo de luta e RPG chamado Grand Blue Fantasy. E tem aqui a imagem, tá? Vai estar aparecendo aí para você na tela. A imagem desse personagem, tá? Ele é como se fosse um ser humano, mas com chifres e durante o jogo ele manifesta ali asas como se fosse de demônios, tá? Tem algumas fotos dele aqui que vai estar aparecendo algumas imagens, tá? Desse personagem com esse nome Belial, tá bom? Tem uma imagem até que eu tirei aqui, que ele com as asas como se fosse asas de morcego, tá bom? E o apóstolo Paulo se refere a Belial como se ele fosse o quê? A própria personificação de Satanás. E para você ter noção, é um personagem que você joga com ele. O nome dele é Belial. A palavra de Deus fala sobre ele e o apóstolo Paulo se refere a ele como se fosse uma personificação do próprio Satanás. Ou seja, ele fala assim: que comunhão há entre Cristo e Belial? Ou se a gente pode trazer aqui para os nossos dias, que comunhão há entre Cristo e Satanás? Então você imagina já o tipo de conteúdo ali que a gente está consumindo aqui dentro de casa, permitindo esse tipo de conteúdo. Que comunhão há entre luz e trevas? E muitas vezes a gente consome conteúdos que são explícitos, com temáticas demoníacas, não só jogos de videogame, como filmes, como séries, com temáticas totalmente satânicas, e a gente ali, que é a luz do mundo, Cristo nos chama de luz do mundo, de sal da terra, e a gente está tendo comunhão com essas coisas. E que comunhão que há entre a luz e as trevas? Nenhuma. O apóstolo Paulo ele deixou bem claro aqui pra gente que nós somos o que? Somos o santuário do Deus vivo, entendeu? E ele diz que ele habitará entre nós, e ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Então que comunhão que há entre luz e trevas? Nenhuma. Então assim, já fica claro aqui que a gente às vezes está jogando um jogo onde o personagem é a personificação do próprio Satanás. Entendeu? E hoje eu vou trazer também aqui nessa aula apenas 2 jogos, tá? Que fala da temática do jogo, que ele se passa dentro do inferno. Ou seja, o jogador é levado para o inferno para ele poder ter ali a campanha do jogo. Então olha já como que o negócio é bem profundo, como que o negócio é bem pesado, né? Então o jogador ele é levado para o inferno e ele vai passar a campanha ali no inferno. Então olha só como que o negócio não é brincadeira, como a gente deve sim ficar atento àquilo que a gente está consumindo, que os nossos filhos estão consumindo. A gente deve ficar muito atento. E eu vou trazer aqui 2 exemplos desse tipo de jogo, tá? Com essa temática. O primeiro jogo se chama Agony, a tradução dele se chama Agonia ou Agonizante. É um jogo onde esse jogo se passa dentro do inferno. Esse jogo é uma... Você joga com um personagem que é uma alma perdida dentro do inferno, sem nenhum tipo de memória. E no jogo, na campanha do jogo, o jogador ele deve fazer o quê? Ele deve fugir do inferno. Ele deve procurar uma saída. E para ele procurar uma saída, ele deve seguir uma rainha vermelha para tentar escapar do local. E nesse jogo, se você for olhar ali no YouTube, tem ali a gameplay dele. Se você for olhar nesse jogo, os demônios eles se encontram por todos os lados, em todas as direções ali. O jogador tem que se esconder dos demônios para não ser visto, para não ser morto, né, durante o jogo. Ele deve explorar o local
para procurar itens ali para conseguir fugir do local, entendeu? E é um jogo que teve como base o inferno judaico-cristão, que é, por exemplo, a fé que a gente professa, com fogo, enxofre, demônios, e a estética do próprio jogo em si, a campanha do próprio jogo é uma estética totalmente agonizante, né? E dentro desse jogo, é um jogo com cenas muito violentas, tá? Com muitas cenas de mutilação, bebês com formatos bizarros dentro do inferno, pessoas crucificadas aparecem aos montes durante o jogo. Na campanha você consegue ver nudez ali, pessoas seminuas ali dentro do inferno, né? E o jogador tá lá, entendeu? Dentro do inferno. E as paredes do inferno ali é como se fossem carnes vivas com gordura, fogo para todo lado, e as pessoas desesperadas, gritos agonizantes dentro do jogo. E os demônios também ali atormentando as pessoas. É claramente explícito o próprio cenário bíblico. A Bíblia fala que o inferno é como se fosse o quê? Um lago de fogo e enxofre, onde haveria choro, ranger de dentes, ou seja, um fogo que não se apaga. Isso a palavra de Deus nos ensina. E a gente consumindo um conteúdo desse. Jogo chamado Agony, ou Agonia, que é um jogo para PlayStation 4 ali, e muitas pessoas consomem esse tipo de conteúdo. O jogo se passa dentro do inferno, tá? Então é uma temática extremamente pesada, né? Então, para você ver como que a gente foi aprofundando ali nas aulas o nível, né? De como que não é brincadeira esse tipo de conteúdo. Começamos ali com jogos com simbologias, né? Se você for pegar as últimas aulas, as simbologias ali com símbolos demoníacos. Depois a gente pegou a aula ali com invocações de demônios, tá? E agora a gente já chega um pouco mais profundo aqui com um jogo que se passa dentro do inferno. Então, para você ver como que não é brincadeira, como Satanás não brinca, e ele quer entrar nas nossas casas, nas nossas vidas de forma até sorrateira, como as pessoas acham, é só um jogo de videogame, não tem nada a ver. Pelo contrário, tem sim. A gente acabou de ler aqui que comunhão que há entre luz e trevas, entre Cristo e Belial. Que comunhão que há? Nenhuma comunhão. Porque nós somos o quê? Nós somos o santuário do Deus vivo. Então não tem como a gente que professa uma fé cristã, que somos filhos de Deus, consumir conteúdos desse tipo. Não tem condições, não tem como. Não condiz com a fé que a gente professa. Entendeu? Então aqui é apenas um alerta também para os pais, para os jovens que consomem esse tipo de conteúdo. Fica atento, tá? O diabo ele não brinca, ele procura apenas uma brecha ali para nos tragar, entendeu? Um outro jogo também com esse tipo de conteúdo, né, com essa temática demoníaca, é um jogo chamado Doom. Um jogo totalmente demoníaco também, que se passa dentro do inferno, tá? Um jogo onde a história desse jogo, na verdade, ele é uma série de jogos, né? É uma série de jogos e são pelo menos uns 10, mais de 10 jogos essa série. E esse jogo, a história deles começa onde? Ele começa em Marte, na verdade, esse jogo, né? Onde o protagonista do jogo está ali servindo uma corporação chamada Union. E essa empresa ela fica realizando diversos experimentos secretos, como teletransporte. Para quê? Para criar um portal que permita o teletransporte entre duas luas, entre dois planetas, entre as luas de Marte. Só que durante esses experimentos algo dá errado e eles acabam abrindo o que é? Abrindo um portal do inferno. E diversos demônios passam a estar ali no planeta. Depois eles vão para a Terra também e o portal é aberto na Terra, tá? E como eu falei, é uma série de jogos e ele é levado dentro do inferno ali num portal. Para quê? Para lutar contra os demônios e tentar salvar a humanidade. Mas a gente vai lá, olha como bonitinho, o cara é um herói, tá tentando salvar a humanidade. Só que você tá enfrentando quem? Demônios, você tá enfrentando o próprio Lúcifer, o próprio Satanás dentro do jogo, tá? Algo com cenas muito violentas ali, de mutilações também, com as armas ali que mutilam os corpos tanto das pessoas que estão ali no jogo, demônios também, algo muito sanguinário. E o jogo se passa dentro do inferno. Então olha só para você ver o nível do negócio, tá? Eu trouxe apenas 2 jogos com essa temática, que o jogo se passa dentro do inferno. Existem centenas, existem muitos outros jogos com esse tipo de conteúdo, com essa temática. E o jogador vai lá no inferno fazer a campanha do jogo dentro do inferno. Então, ou seja,
Eu não quero ir pro inferno, nem num jogo de videogame, pra você ter noção. Porque não foi o que Cristo prometeu. Cristo prometeu vida eterna pra gente. E o jogador tá ali indo pro inferno. E a gente, como cristão, como filhos de Deus, consumindo esse tipo de conteúdo, né? Então a gente leva esse tipo de conteúdo para dentro das nossas casas, tá? Como se fosse algo tipo que não tem nada a ver, algo que não é normal. Só que a nossa casa, ela deve ser o quê? Um lugar de paz e comunhão com Deus. A gente deve fazer da nossa casa o quê? Um pedacinho do céu, um lugar tranquilo, um lugar cheio da presença de Deus, e não consumir esse tipo de conteúdo, né? E o Senhor, ele nos alerta, ele nos traz esse tipo de alerta para a gente não se contaminar com coisas impuras e mundanas. A gente não deve fazer isso. E aí tem outras passagens aqui também em 2 Coríntios, continuando ali, né? O que o apóstolo Paulo falou, continuando 2 Coríntios 6, agora no versículo 17 e 18. Eu vou ler aqui o texto inteiro para a gente não ter ali uma distorção, né? Então no versículo 16 ele fala: que acordo que há entre o templo de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivos, como Deus disse: habitarei com eles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E no versículo 17, o apóstolo Paulo ele fala assim: portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei, disse o Senhor. E lhes serei pai, e vocês serão os meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, o próprio Deus aqui, ele nos alerta para a gente sair do meio dessas coisas, para a gente se afastar dessas coisas, para a gente não tocar em coisas impuras. Na outra aula eu trouxe que se a gente não levar coisas impuras para nossa casa, porque a gente seria como nécios. E o que a palavra nécio quer dizer? Amaldiçoado. Se a gente levar algo impuro para nossa casa, algo amaldiçoado, nós vamos se tornar amaldiçoados também. E o apóstolo Paulo dizendo aqui no Novo Testamento: não toquem em coisas impuras. Se você só de olhar para o jogo, você já vê que é algo demoníaco e você está ali consumindo esse conteúdo. E ele fala: não toquem em coisas impuras e eu os receberei. O Senhor vai nos receber. Então ele nos ensina que a gente deve o quê? Se afastar dessas coisas, que a gente deve se purificar, se santificar. Separem-se, santifiquem-se, se separem. E em 2 Coríntios 7:1, o apóstolo Paulo ele continua ainda, que diz assim, 2 Coríntios capítulo 7, verso 1: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando-se a santidade no temor a Deus, no temor de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo ele fala que ainda a gente deve se purificar de tudo que contamina o nosso corpo e o nosso espírito. Esse tipo de conteúdo ele fica na onde? Na nossa mente, no nosso subconsciente. Então a gente deve o quê? Se purificar de tudo que nos contamina e se aperfeiçoar na santidade e no temor de Deus. A gente deve sim se afastar dessas coisas, a gente deve sim não tocar em coisas impuras. E como eu disse lá na minha primeira aula, se você for pegar a primeira aula, quando a gente começou a falar sobre esse tema sobre jogos de videogame, existem diversos tipos de jogos que a gente pode sim jogar no momento de lazer, momento de descontração, para a gente se divertir, jogar de maneira saudável. E vai trazer diversos benefícios para a gente. Existem jogos ali que vai melhorar a nossa memória, concentração, melhora o nosso raciocínio, estimula a leitura. Mas também existem jogos com temáticas dessas que eu trouxe para vocês. Totalmente demoníacas, totalmente amaldiçoadas, impuras ali, como a gente vê na palavra. Tá aqui as fotos bem explícito. Existem os dois lados para a gente escolher. Como o Senhor disse em Deuteronômio 30. Eu coloco a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe a vida. Eu coloco na tua frente para você escolher. Existem conteúdos de jogos que são bem legais pra gente jogar. Eu mesmo brinco com a minha filha com jogos que são infantis, que são bem divertidos, que ela se diverte. E eu evito, eu nem consumo esse tipo de jogo, esses jogos com essa temática demoníaca. Por quê? Porque é algo que eu sei que não provém da parte do Senhor. E para que eu vou consumir isso?
Para que eu vou consumir isso? A palavra fala, meu, não toque nem em coisas impuras. A gente deve sim ter temor, porque agora não é mais nem o Antigo Testamento, agora já é o Novo Testamento. A gente vive o Novo Testamento, a gente vive a graça. E a gente está aqui, o apóstolo Paulo nos alertando, não toque em coisas impuras. Se afasta delas, se santifica, se purifica. Então, segue mais uma orientação aqui da parte do Senhor para a gente. E mais uma vez, o texto base, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam por testemunhas contra vós, que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a bênção para que viva você e a sua descendência, tu e tua descendência. Ou seja, está muito claro o tipo de conteúdo que a gente está consumindo aqui com esses jogos. Está muito claro. Mais explícito que isso não tem. O próprio Lúcifer, o próprio Satanás aqui, num jogo com um personagem Belial, o outro jogo ali, os outros dois jogos que se passam no inferno, e o conteúdo que a gente está consumindo é esse, permitindo isso dentro da nossa casa, e quando a gente vai ver, começa a ter problema em casa, a gente não percebe. Por quê? Por causa do conteúdo que a gente está consumindo, não só com videogame, com YouTube, com o YouTube ali as crianças vendo também. Eu esses tempos atrás, eu já até comentei aqui, eu enviei no grupo dos líderes um desenho que tem na Netflix, onde o próprio diabo ali que está numa estátua fala para os pais, eu preciso sair daqui porque eu estou no inferno, e para sair do inferno tem que sacrificar crianças, os filhos, e colocar o sangue das crianças na estátua. Isso daí está na Netflix para qualquer um ver. Um conteúdo, um desenho infantil. Tá aí para todo mundo ver. Eu trouxe aqui dos jogos, mas tem desenhos, tem filmes, tem séries com temáticas demoníacas e a gente consumindo esse conteúdo. Mas fica o alerta. Fica o alerta, tá? Então, assim, essa é a minha última aula sobre esse tema. É muito importante que a gente preste atenção no que os nossos filhos consomem, tá? A gente estava compartilhando isso na célula também nessa semana, e daquilo que as crianças estão consumindo também, que é algo que muitas vezes a gente passa desapercebido, os pais não nem percebem ali, e quando vai ver a criança já está consumindo aquilo. Então a gente deve sim ficar atento no que as crianças veem, no que as crianças assistem, porque o diabo ele não brinca, ele espera apenas uma oportunidade para ele entrar. Ele só espera uma brecha para ele entrar e trazer destruição, porque ele não tem outra coisa para fazer, ele só quer destruir o ser humano. E às vezes ele entra ali na vida dos jovens ali com conteúdos como esse. Para quê? Para afastar o jovem dos caminhos do Senhor com esse tipo de conteúdo. Então fica esse alerta, tá? Então tem toda a série aqui das aulas sobre os jogos de videogame para você acompanhar. Tem toda essa série aí, tá, para você ver. Tem as bases bíblicas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para a gente poder ver que a palavra de Deus ela é muito séria, e o Senhor ele se importa sim com o que a gente consome, e ele nos alerta, tome cuidado, não consumam coisas impuras, não toquem coisas impuras, tá, porque é muito sério isso, tá bom? Então eu queria aqui agradecer a oportunidade também por trazer esse tipo de conteúdo aqui para vocês, e eu sei que o Senhor tem falado grandemente aí no nosso meio, nos ensinado muito, tá bom? Então era esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês. Eu espero que possa ter aberto o entendimento de vocês também, que consumiram que assistiram essas aulas também, tá bom? E é isso, gente. Então vamos orar, vamos pedir para o Senhor ele nos dar esse entendimento, nos dar o discernimento ali de tudo que a gente precisa, para a gente não cair nas artimanhas do diabo, amém? Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta aula, Senhor, que o Senhor possa trazer o entendimento, Senhor, para os pais, para os jovens, que o Senhor possa trazer, Senhor, em nome de Jesus, o discernimento, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar no coração, Senhor, de cada um que está aqui consumindo este conteúdo, Senhor, porque nós sabemos que quem convence, Senhor, é o Espírito Santo, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração, Senhor, dos pais, dos jovens, Senhor, trazer, Senhor, em nome de Jesus, este alerta, Senhor, trazer o discernimento de tudo que a gente está consumindo, Senhor, do que os nossos filhos consomem também, Senhor. Em nome de Jesus, e nos ajude, Pai. Nos dê o entendimento, nos dê o discernimento, Senhor, de tudo aquilo que a gente leva para nossa casa, Senhor, aquilo que muitas vezes não é bênção e a gente permite dentro de casa, Pai.
Que no nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nessa noite, Pai. E trazer esse entendimento, Senhor, em nome de Jesus, para que o Teu nome, Pai, possa ser exaltado e glorificado, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por esta aula, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Aproveita aí, ó, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações aí para você receber sempre conteúdos como esse, tá bom? E compartilha com quem você conhece e que gosta desse tipo de conteúdo. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a todos e uma boa noite.